A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Conect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Conect Max, conectada com a sua empresa. A sua empresa... Boa tarde, tá no ar mais um episódio do podcast LC. Precisamos falar sobre isso. Bi, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Estamos de volta, Cris, tudo bem? Bom te ter aqui. Sempre bom. Hoje, Obrigada. Rita Zinetti, obrigado. Que honra ter eu você pelo convite. É aqui. A honra é toda minha, né? Imagina, que você é isso. é Marco do ILC. Imagina, Precisava que estar isso. aqui. Parceiraça nossa, tinha que passar por aqui com certeza. Desde sempre. A gente vai conversar bastante. Claro, com o maior Deixa eu prazer. só agradecer os nossos apoiadores. Quero agradecer as 3M's, Produtos Sortidos, a Roça Chique, Cafeteria em Luiz Carlos. Quero agradecer ao Denis Leite, Salão e Barbearia, a Múltipla EAD, a People Treinamentos, o Abraço Glauco, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Taninha, um super beijo, Requena Assessoria e ao Estúdio de Dança Adriana Labarce. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores. E hoje o papo é sobre voluntariado. Né, Rita? Fala a verdade. A Rita faz parte como voluntária hoje do Instituto Pro Mais Vida, Isso. mas tem um trabalho lá de 10 anos, né, Rita? É. Se apresenta, por favor, Isso. para o pessoal te conhecer. Meu nome é Rita de Cássia Zinetti, eu já estou no voluntariado há 10 anos, esse ano completou 10 anos de voluntariado, e eu fui levada ao voluntariado pelo meu filho mais velho, Felipe. Olha só. Na época existia uma ação que chamava-se Café Solidário nos postos de gasolina, Sim. né, da ILPI, onde nós somos voluntários. E a gente convencia o cliente que ia abastecer o seu carro a tomar o cafezinho na conveniência e todo o valor era revertido ao Instituto de Idosos. Então, eu fui levado pelo meu filho. Tá. O meu filho acabou virando amigo do pessoal do administrativo. Eu fui entrando devagarinho, comecei a participar da comissão de eventos, né? Porque vocês sabem, como ILC, que a gente precisa mesmo de muita contrapartida. Com certeza. Né? Porque o Instituto ele é mantido pelo poder público, é terceiro setor, mas nem sempre a verba é suficiente. Nem Então, nós temos sempre que ter contrapartidas, bazares, ações, bingos, o que tiver, Para captar a gente recursos faz. precisa. E acabei começando a fazer parte da comissão de eventos que organizava tudo isso. Logo depois fui convidada a fazer parte do conselho curador do Instituto. E depois me convidaram a fazer parte do conselho administrativo ou virar gestora administrativa na UPS Espaço, né, que lá cuida de 24 idosos, grau 3. E acabei virando funcionária. Olha só. Né? Fiquei 3 anos como funcionária, né? E por uma decisão da prefeitura, eu saí em fevereiro deste ano, mas continuo voluntária. Mas agora eu estou ampliando um pouco o meu voluntariado, porque eu sou uma pessoa um pouco inquieta. Não, e a gente que gosta tá no sangue, né? A gente é inquieto mesmo. Sabe, meninos, acaba ficando, pra gente, acaba ficando uma coisa natural. Eu não consigo distinguir se é um estilo de vida, se é uma coisa natural nossa, ou se é uma inquietude nossa. Será? Vocação. A pessoa nasce com essa vocação. Aí teve um despertar aí nessa oportunidade do seu filho, né? Sim, Tem que ter vocação, senão você não aguenta, né? Não, e somos todos voluntários. Eu, o meu filho mais velho, que é o Felipe, o Diogo, que é o mais novo,
o meu marido e o meu filho conheceu a minha nora e se casou no voluntariado da Festa do Divino. Mentira. Sim. Ah, Tá vendo? Tá vendo? Obra do divino. a obra do divino é boa. Né? Mas eu falo assim, Rita, porque tem que ter muita vocação para aquilo, senão não dá conta. Porque o voluntário, ele é voluntário às 24 horas ali, né? E tem uma dedicação grande, né? Que a gente deixa de fazer outras coisas na vida para se dedicar ao voluntariado. Confesso a né? você que eu tive que, às vezes, em algum determinado da vida, tirar um pouco o pé para não ter problema familiar. Exatamente. Isso A gente né? já Vocês passou por isso, sabem do que eu estou falando. Sim. Né? Agora, quando a família toda está engajada, acaba ficando mais fácil. Mas mesmo assim, a gente tem que ter o senso crítico de saber, olha, nesse evento eu não vou, porque eu vou na casa da sogra. Ó, esse evento eu não vou, eu não posso mais, eu tenho que fazer um equilíbrio aí. Sim. Eu tenho uma história bem curiosa com o Instituto Pro Mais Vida, que a primeira ação social que eu fiz foi com o Instituto Pro Mais Vida. Em 2011, eu juntei um grupo de amigos e a gente queria fazer alguma coisa e eu não conhecia as instituições, não conhecia nada, e a gente começou procurando instituição que trabalhasse com criança. E aí a gente observou que já tinha muita ajuda para essas instituições com criança. E aí eu cheguei até o Pro Mais Vida com a Joana, e em 2011 a gente fez uma campanha de arrecadação de fralda geriátrica e leite para os idosos da enfermaria. E foi uma ação linda, a gente conseguiu bastante coisa. E desde então eu fiz vários anos essa ação de Natal lá. Então eu tenho um histórico bem legal. E foi daí que veio desencadeando até chegar no Instituto, né? Então O Instituto eu tenho um carinho muito começou grande. pelo lado do Rodrigo por lá. Tenho um carinho muito grande com o trabalho que o Pro Mais Vida faz. E eu estudo gerontologia porque eu me encontrei na área do idoso também. Tá né? vendo? Se Deus quiser, daqui 12 meses acaba. Maravilha. Isso aí. E Convida como a gente que é pra trabalhar formatura, hein? com o idoso, Rita? É muito parecido com... São demandas diferentes, é claro, da criança, mas é muito parecido com como cuidar da criança, né? Ainda mais quando se trabalha com idoso em estado de vulnerabilidade, porque o Instituto Pro Mais Vida, ele é uma empresa do terceiro setor, que nós trabalhamos com idosos em estado de vulnerabilidade total, ou financeira, ou psicológica, que é pior às vezes, ou a própria violência. Né? Então, a gente vai e tira o idoso mesmo de dentro da casa onde ele está sofrendo, às vezes, tudo isso junto, todas as vulnerabilidades. E como que vocês chegam nesses idosos? Então, a Secretaria de Assistência Social de Mogi das Cruzes, ela tem uma carta, uns relatórios. Por exemplo, a pessoa chega no CRAS, nós temos 9 CRAS na cidade de Mogi das Cruzes, e relata a dificuldade dela. A técnica do CRAS, uma assistente social, ela vai e faz um relatório, ela vai até a casa dessa pessoa, ela faz um relatório e vê a necessidade do idoso ser acolhido ou não. Esse relatório vai para a assistência social e a assistência social faz um apanhado fino e vai colocando os idosos na fila, de acordo com a necessidade. Né? Esses relatórios chegam para a gente quando nós temos a vaga, né? Lá nós temos 24 idosos, que agora não é mais clínica, né? Lá é UPS Espaço, né? Porque lá é considerado assistencialismo e não saúde. Entendi. Embora as condições de saúde do idoso do grau 3 é uma condição bem precária, mas nós somos subvencionados pela assistência social, então não é considerado saúde. Entendi. Né? E aí o relatório chega para a gente e eu, juntamente com a equipe técnica, que é uma assistente social, uma enfermeira e uma psicóloga, fazemos a visita, alguns testes são aplicados no idoso, se constata o grau de vulnerabilidade e damos o ok para o acolhimento, sim ou não. Sabe? E tem alguma interferência da família nesse processo? Até na primeira porta que eu CRAS ali. A família não querer muito, não incentivar ou não? Então, na maioria das vezes, tem idosos que têm família lá e a família realmente não consegue cuidar. São idosos que
que idoso cuidando de idoso, ou a condição financeira é muito difícil, né? A condição de moradia é muito difícil, mas a maioria deles lá não tem família, sabe? É o amigo de infância, ou é o amigo que viveu com ele a vida inteira, que dá um quartinho lá no fundo, ou não, né? Por causa da aposentadoria dele também, muitos desses idosos acabam sendo arrimo do lugar onde ele sobrevive. Ele não acaba não vivendo, ele sobrevive. Ele só ali, fica lá, né? Ele só fica ali, né? Ô, Rita, me responde, assim, por que passou para assistência e não para saúde, já que a saúde tem um orçamento muito maior do que a assistência social? Não sobrecarrega a assistência? Isso é uma questão, é uma discussão muito antiga dentro do Instituto, porque teoricamente não, na prática, um idoso, teórico são para a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Assistência. Um idoso grau 3, ele demanda mais coisas, fraldas, medicação. Né? O que é o grau 3? Então, o grau 3... você consegue, qualquer pessoa consegue identificar se o idoso ele é grau 3 ou não. É um questionáriozinho chamado Índice de CATS, que você consegue tranquilamente identificar qual é o grau do idoso, porque são perguntas absolutamente comuns do nosso dia a dia. Ou seja, a Rita de Cássia consegue se vestir sozinha? Sim ou não? A Rita de Cássia consegue se alimentar sozinha? Sim ou não? Coisas básicas. A Rita de Cássia deambular é andar. A Rita de Cássia ela deambula espontaneamente ou com auxílio de dispositivo? Cadeira de rodas, andador, muleta. Então, quanto mais não, né? Quanto mais dificuldade ele tem, quanto mais não nesse questionário, mais ele é grau 3. Então, um idoso que não deambule, que não anda, que fique na cadeira de rodas, que faz uso de fralda geriátrica, ele já é grau 3, porque ele precisa de ajuda para todas as atividades da vida diária, desde a alimentação, banho, troca de fralda. Então, basicamente, o grau 3 é o idoso que precisa de ajuda para todas as atividades da vida diária, que são atividades comuns que nós praticamos no nosso dia a dia. Ele é o mais vulnerável. Sim. É o que E mais... aí, esse foi um aspecto, voltando na pergunta que a Bianca fez, para justificar ficar em uma secretaria e não na outra, né? Por acaso, é subvencionado pelo assistencialismo. Se fosse subvencionado talvez teria que ser um sistema híbrido, ser subvencionado pela assistência social, porque o idoso está em vulnerabilidade social e, ao mesmo tempo, precisa de saúde junto com a Secretaria da Saúde. Isso é uma discussão entre eles lá de poder público, entende? Ao Instituto cabe prestar o serviço para o idoso, Sim, entende? não, estou perguntando porque é de conhecimento que o orçamento da assistência social é muitíssimo menor do que o da Você da sabe saúde, dizer né? quantos serviços a gente tem em Mogi de acolhimento ao idoso? Filantrópico? Sim. Filantrópico, nós temos São Vicente de Paulo, Baobá, Manuel e Maria e o Instituto Pro Mais Vida, de filantropia. E existe uma fila de espera? Sim, existe uma fila de espera. Grande, porque nós tínhamos... deu um salto muito grande de idoso de 2018 para cá. Tá. Né? Nós temos uma estimativa que em 2050 a população idosa ela vai envelhecer em 20 anos no Brasil o que a Europa levou para envelhecer 100. Caramba. Em 100. A gente vai ser Nossa, idoso, né? exatamente. Entende? Então, a população idosa em 2050 vai ser enorme. Uhum. Né? Imagina, a Europa levou 100 anos para envelhecer, o Brasil vai envelhecer em 20. E por que, Rita, tem esse envelhecimento? A gente enxerga esse envelhecimento, sim? Então, a gente tem que começar pelo menos conversar a respeito da taxa da natalidade. Né? Os casais novos, hoje em dia,
eles não têm tantos filhos assim, né? Se tem é um filho, a maioria eu conheço casal que não tem filho. Tem E 2 muitos não cachorros, querem mas ter. não tem um filho. Eu tô né? na expectativa de ser avó, gente. Mas muitos não querem ter, né? Filho ainda. Atenção, Felipe. Entende? Não, mas a gente brinca Aham. tudo com isso, mas é verdade mesmo. A taxa de natalidade no país caiu drasticamente. Nós estamos seguindo o mesmo que está acontecendo com a Europa. A Europa tem que pegar e receber gente de fora de outros Imigrante. países. E da onde o pra Brasil poder vai tocar. receber os imigrantes? E aí, você Não, tem que ter- então, Tem um Não olhar vai ter. mais criterioso, ou mais cuidadoso, ou mais carinhoso com o futuro, para que esse envelhecimento ele seja com qualidade, né? sim. Sim, mesmo porque o idoso, ele não é mais aquele idoso que fica em casa fazendo crochê. É o Mudou o idoso, perfil, né? É o idoso que tem, sim, vida sexual. É o idoso que viveu ali seus 50, 60 anos com uma única mulher e, por algum motivo, ou seja, por óbito da mulher, ou seja, por separação, porque os idosos se separam também. Eles estão saindo dos seus relacionamentos, eles estão assumindo sua homossexualidade, eles estão tendo filhos com outras pessoas. O idoso tem vida. Alô, alô, Brasil! Mas é olha, verdade. olha esse panorama. Mas a gente Sabe? também olhar para nossa condição, assim, né? De cuidar mais da saúde para ter uma velhice, entre aspas, mais saudável. Sim. Olhar para essa questão da dependência dos medicamentos, Sim. né? Não, vejam. Porque a gente tá nesse grupo, né? Sim, eu daqui 5 anos eu serei uma idosa. Daqui 5 anos eu tenho 60 anos. Eu serei uma idosa. Entendeu? Mas eu quero ser uma idosa ativa. Qual é a palavra do momento para o idoso? É ressignificar a vida. Uhum. Entende? E é o que o idoso está fazendo. Só que junto com tudo isso, junto com a tecnologia, a medicação, os suplementos alimentares que faz com que o idoso também, que ajuda muito o idoso na perda de massa óssea, perda de massa corpórea. Então, vem as coisas ruins também. O idoso também está E a saúde adquirindo mais as saúde doenças mental também, né? transmissíveis sexualmente. Olha. É comum, né? Mas, então, por isso que cabe a nós... Uhum. Nasceu, no dia seguinte está no geriatra, porque o geriatra vai promover e vai prevenir a saúde para você. E a gerontologia é a qualidade de vida. Gente, Mas como é importante é tudo isso e isso. a gente não Não. tem atenção para olha isso. que legal a gente ter esse Uhum. tipo de conversa Sim. que a gente nem pensava Não para pra pensar, né? em ter, assim, com você, que é amiga nossa. Mas é muito... É para anotar, assim. Sim, Que tem que sim. É muito fazer, né? importante. Concordo. né? É que se a partir do momento que o bebê nasce, no dia seguinte ele já está envelhecendo, Sim. né? Mas a gente consegue daqui para frente. A gente consegue, daqui para frente, tomar uma vitamina E para o nosso cognitivo, tomar uma vitamina C para a nossa imunidade. A gente consegue. É medicamento? Não, isso é suplementação. Uhum. Entende? Eu estou numa fase terrível, porque eu estou na fase da menopausa, então eu estou numa fase terrível. É creme aqui, creme aqui. Eu estou numa fase terrível. Mas cabe a nós ressignificar a nossa vida, porque eu acho que vocês também querem ter uma velhice De qualidade? bacana, Claro. né? Com Porque o certeza. o pessoal acha que você está velho. Ah, velho, tem que usar o termo, não é pejorativo, é realmente é de nomenclatura, a pessoa está velha. Terceira idade foi o comércio que inventou a viagem para a terceira Melhor idade, idade, o terceira celular idade. para a terceira idade, para melhor idade. Melhor idade como? Se eu preciso tomar uma medicação de manhã, uma de tarde, uma de noite, né? Aham. Veja, mas aí é outra situação, cabe a nós aceitar Mas e a gente tudo ainda bem. carrega aquela coisa assim, mas de gerações antigas, bisavó, enfim. Mas tem 60 anos, já é idoso, assim. Hoje, eu percebo, meu pai tem 60 anos, mas eu percebo, assim, meu pai, os meus tios, enfim, eles são extremamente jovens, porque eles se cuidam, eles fazem atividade física, cuidam da questão da suplementação, sabe? Se mantém ali numa manutenção
ideal ali para faixa médica, né? Para faixa de idade e tal. Então, eles vão envelhecer com mais qualidade, assim, né? Que é até um desafio para mim. Hoje eu falo, nossa, mas meu pai é tão jovem, né? Como assim ele já tem 60 anos, né? A mãe Na é mais academia. ativa que eu. Mas o meu pai sempre me ajudou a fazer muitas coisas de casa, assim, né? Tudo que precisava. E eu demorei pra entender. Hoje ele tá com 72 anos. 73, 3, acho. Eu demorei pra entender que ele tava com algumas limitações pra poder subir numa escada, porque de aparência você não diz que tem. E aí, na minha cabeça, ele sempre foi meu pai que me ajudava a fazer tudo. Sim. Precisava subir, ele subia. E LC, ó. Ajudou muito, pintar a parede, tudo. E aí a gente tem eu mesmo demorei isso, a né? entender Ele tá que ele envelhecendo, tava né? com dificuldade de fazer algumas coisas e que eu tinha que começar a respeitar esse limite dele, pedir menos. Aí Então, eu, a gente- sempre assim. Mas "Ô, por Rodrigo, essa você tá vivacidade, folgado, né? hein?" De estar em movimento, de não aparentar e tal. Não, total sentido. Até na academia, enfim, tem uma senhora lá de 82 anos. Uhum. Ela vai todos os dias, ela treina coordenação, equilíbrio, habilidade, sabe? Tem os testes dela lá. Aham. E eu falo, gente, a Eunice, ela é mais jovem do que eu. Mas eu É, nasci mas- com 80 anos. Corporalmente, mentalmente, eu Então, tenho, mas já, aí é que já, tá. já estou lá. Eu A gente preciso não me tem que cuidar agora. só do corpo, a gente tem que cuidar da mente também. É muito importante É também. muito importante. O idoso, ele tem que viver com os iguais, que são os grupos dele. Por Uhum. exemplo, seu pai que tem 72 anos. Sim. É importante para ele estar com outros colegas de 72 E anos. num baile. Isso, mas é importante também as gerações Conviverem. Aham. Ele com você, ele com o neto criança, a troca, entende? A troca do idoso perceber que aquela calça rasgada que a neta tá usando, ela não tá relaxada, ela não tá É a descosturada, é a moda. O importante é a moça que tá com a calça rasgada falar: "Vó, essa calça eu paguei maior caro, tipo maior caro, vó". Aham. E a avó entender que aquilo é moda e não a neta tá sendo relaxada, que ela quer costurar a calça. Entende? Então é importante eles estarem com seus iguais e com seus diferentes também. Sim. Eu não lembro mais o nome dela, mas uma vez numa ação, quando eu fiz o curso de maquiadora, eu maquiei os idosos que faziam... Como é que vocês chamam? Aquele que eles não ficam... Não são só os internos, mas mesclam as atividades. E tinha uma senhorinha que era interna, mas não era acamada. É, o grau 2 ou o grau 1, que tem autonomia. E ela falou assim, eu fui modelo de maquiagem, não sei o que, pode caprichar. E ela fazia assim. Que legal. Eu não lembro o nome dela, mas assim, tem muito tempo. Eu acho que mas... entra na questão da autoestima, né? Que trabalhar Sim. isso no idoso é fundamental, né, Rita? Sim, Você sim. precisa ver a senhora saindo assim, não, você não vai pôr blush? Né? É um negócio assim de, não, bate aqui, É um trabalho tão fundamental, né? Você garantir a dignidade ali do idoso, né? Sim, sim. Porque se você pensa assim, em alguns casos, se eles ficassem nas suas famílias ou nas suas casas, eles estavam sendo abusados de alguma forma, ou financeiramente, ou psicologicamente, às vezes fisicamente também, né? Existe esse resgate Sim, sim. desse idoso, né? E permitir que ele retorne essa convivência, né? Exatamente. Nós temos casos que a gente vai buscar o idoso lá na comunidade, às vezes até sobre efeito de droga, porque a família dá, para Nossa. ele não dar trabalho, para ele não ter que dar almoço, não ter, né? Eu já passei uns bons perrengues por aí. Nossa, eu imagino. E aí, como é que funciona essa questão, Rita? Quando vocês identificam algumas situações mais extremas, né? A gente falando de algum tipo de violência. É acionado a Poder Judiciário? De que forma que vocês Nós se temos comunicam? a Delegacia do Idoso aqui em Mogi das Cruzes. Fica Onde fica? No Prohiper, não fica? A delegacia fica dentro ali do CIP ali. É, ali no Prohiper. No Proíper É. ali, fica a Delegacia do Idoso. E além das instituições que têm um trabalho direcionado ao cuidado com o idoso falta pode, de forma autônoma, ir lá e pedir ajuda? Pode. Ele pode, se ele se sentir lesado, é que falta chegar a informação para o idoso. É verdade. Nós temos Ele alguns não conselhos sabe. muito importantes em Mogi das Cruzes, como o CMI, Conselho Municipal do Idoso, Sim. que faz um trabalho incrível aqui no município.
E o que falta é, às vezes, levar essa informação para o idoso, né? Dos direitos dele como cidadão idoso. Onde ele procurar né? ajuda, Onde caso ele procura precise. ajuda. Exatamente. E aí ele vai numa delegacia, por exemplo, faz algum relato, essa rede de apoio ela é interligada. Sim, Com sim. assistência Sim, social. com assistência social. Isso. Ô, Rita, e me fala assim pra gente, né, tirar um pouco o peso dessa... Por que voluntariar com os idosos? O que é gostoso? O que acontece de legal voluntariando para esse... Eu particularmente gosto de... Eu não tenho muito... Eu vou onde me chamam. Se eu Isso tiver, é verdade. se eu estiver disponível, eu vou amarradona aonde tiver que ir. Eu não sei, tem coisas que a gente não explica na vida, sabe? Às vezes está escrito nas estrelas. Eu não sei, eu me encontrei no segmento idoso, eu fui procurar fazer um curso superior voltado ao idoso. A gente vira meio que para-raio Sempre, né? do idoso, né? As pessoas acabam batendo na nossa porta, às vezes até para mostrar como é que faz um curativo, como é que cuida, se a medicação tá correta. De fato, eu não consigo falar para vocês, definir numa única frase, numa única palavra, o porquê do idoso. Eu acho que, se for, é uma questão de identificação, realmente. Não sei. O meu filho até brinca, eles fizeram uma montagem, colocaram assim, hashtag, essa mulher é viciada em idosos. O meu filho Diogo fez, hashtag, essa mulher é viciada em idosos. Então, eu não sei, eu acho que da mesma maneira que vocês se encontraram no LEC, Sim. eu acho que a minha resposta é essa. Né? Eu tô te devolvendo agora. Eu acho que agora essa ela quer que eu resposta, fale, Virei. sabe? Eu não sei, eu acho que é uma questão de identificação mesmo. E a gente encontra propósito, né, naquilo que a gente faz. Então, identificou, viu um propósito ali. Então, mas isso, o voluntariar para o idoso, ele engloba o que pode ser feito, o que outras pessoas podem gostar também para poder estar junto desse grupo. Isso é importante. Acaba que a minha mãe está fazendo um tratamento médico aqui bem importante, e a maioria dos voluntários que tem no lugar onde a minha mãe faz esse tratamento médico são idosos. Idosos que ajudam idosos, Olha só. né? Embora alguns idosos acham que ainda não são idosos. A minha senhora acha que ela não é idosa. A cabeça é muito jovem, não acompanha, né? Só porque ela é antenada, ela tem página de poesia na internet, ela acha que ela não é idosa, mas tudo bem. Né? Porque a velhice também está aqui, né? Por isso que é importante trabalhar a mente, né? E depende de muito o que você acha, qual que é a definição de velhice, né? Depende muito, é muito íntimo do que a pessoa acha, o que é definição de velhice. Bianca falou que tem 80 anos, uma moça linda Então. desse jeito. O meu filho tem 25 e eu acho que ele tem 90. Então tá vendo? Temos. Existimos. Ô, Rita, e assim, quando você olha pro idoso de forma geral, assim, a Bi falou, vamos sair dessa parte mais pesada e tal. Qual é a beleza do envelhecer? Cara, se você soubesse a troca, o que essas pessoas... A gente acha que essas pessoas que estão ali na comunidade, passando todas as necessidades do mundo, não tem nada para te oferecer? Tem. Sempre tem. Mas assim, o idoso, além, lógico, de carregar a experiência de vida e de ter passado por todos os testes que eu, por exemplo, enquanto jovem, assim, ainda vou passar, né? Sim, sim. Naturalmente, assim. Além de ter essa história, assim, o que o idoso tem de mais bacana? Uma mente mais tranquila? Não necessariamente, porque eles vão pro pau mesmo. Não é questão de mente tranquila, não. Porque as pessoas não mudam no envelhecimento, elas simplesmente envelhecem. Misericórdia. Até Tá quando vendo? mesmo que a gente vai ter que... Não adianta. Vocês serão do jeito que são, porém com mais idade. Entendi. Vocês podem aprender a ressignificar a vida, que é o que acontece. isso é Por que eu importante. fiz isso?
Porque o idoso, quando ele se aproxima da finitude, que é o que vai passar, nós vamos passar por isso. Sim. Todo mundo vai passar pela finitude, não tem jeito, né? Ele começa a fazer um balanço da sua vida. E a maioria deles piram nos seus passados, nos seus erros, né? Também vivem os seus acertos, né? E o que a gente faz isso também no nosso cotidiano agora. Ou dão Quantas o vezes a twist carpado que daí muda, né? igual você falou, separa, faz, né? E o que cabe a nós, enquanto idoso, e a gerontologia, a psiquiatria, a geriatria, é ajudar o idoso a ressignificar isso. E a gente também tem, eu acho, tá? Você me corrige. Que a gente tem que entender que cuidar do idoso não é mais um cuidado paliativo, né? Não. Claro que não. Porque eu acho que, assim, as pessoas... E eu até me coloco nesse grupo, assim... Quando a gente fala, mas tá muito idoso... é um cuidado paliativo que, sabe, daqui a pouco morre Não, e olha, tal. Dá gente, errado pensar isso, né? Veja bem, o idoso que é diabético, hipertenso, ele não deambula, ele usa o dispositivo da cadeira de rodas, mas ele tá, prestem atenção, com a diabetes controlada. Ele tá com a pressão controlada. Mesmo dentro da comorbidade dele, ele tá saudável. Entende? Outro dia eu fui fazer uma ação lá na Casa São Vicente. E aí tem um casal lindo de idosos lá, mas eles são, eu acho, bem idosinhos, assim, não sei quantos anos. E aí eles se casaram lá. É tão lindo, né? No Instituto Pro Mais Vida tem 2 casais também. Tem. E se casaram lá também. Ah, que demais. Tá vendo, gente? Tá vendo Tem aqui, chance ó? ainda. Tem chance ainda. Até a gente tem brinca chegar. que a casinha deles é a Suite Master. Isso, aí eles compartilham a maior parte do tempo o mesmo quarto, né? Eles têm os quartos lá e tal. E aí, você tava falando da cadeira de rodas e a senhorinha, ela é cadeirante, né? Sim. E é tão bonito. E tem que incentivar. Tem que incentivar a vida sexual. Tem que incentivar. Não é porque o idoso ele não tem que ter vida sexual. Tem que ter vida sexual, sim. Isso faz parte do ser humano. Para o homem é mais fácil. A natureza é um pouco mais... Amistosa. pega mais pesado com a mulherada. sim, Mas com os homens a natureza já deixou Amistosa. correr frouxo, né? E tem que incentivar. E não tem essa história. Por que idoso não pode ter vida sexual? Antigamente existia essa coisa dentro dos Ainda locais de... Ainda existe? De Não. onde está Bom, eu sendo não sei. cuidado de não poder ter essa... Eu, enquanto coordenadora, quando a funcionária me trazia que o idoso estava se masturbando no leito, põe o biombo. Deixa ele. É o momento dele. Porque os funcionários vêm com um ar assim, meu Deus, não. Mas a pessoa... Deixa ele. Depois você vai lá pegar ele para o banho. Entrou no banheiro, colocou o idoso na cadeira de banho, levou para o banheiro, percebeu que o idoso está se tocando, sai. Deixa ele naquele momento, é o momento dele. A gente tem que respeitar a gente. Não é libertinagem, não é isso. É respeitar a vontade do idoso. Que ali é como se eles estivessem em casa. Exato, é a casa dele. Ele não vai ter outro momento sozinho casa fora dele. dali. Exatamente, é a casa dele. Ele não vai ter paz, né? A gente só tem que se certificar que ele está sentadinho na cadeira de banho, né? Porque tem idoso... Insegurança. Tem idoso que tem um lado paralisado por um AVC e tal. Você tem que se certificar que ele está seguro, que ele não vai cair da cadeira de banho, né? Que ele não vai puxar a mangueirinha do chuveiro para não se machucar. Deixa ele lá. Percebeu que passou o tempinho, entra e dá os cuidados, dá o banho, troca e acabou. Não tem essa história de sair horrorizado. Ai, por que ele fez isso? Não. E a empatia, se fosse com você, se fosse você, né? Aí tem as meninas falando, você incentiva muito. Não. É justamente ao contrário. o ser humano, né? Se você não deixar que isso aconteça. Exatamente. Nos casos das meninas, escovas de dente, escovas de cabelo, aí a gente se preocupa um pouco mais, né? Porque pode se machucar, então tem que ficar de olho. Mas é a mesma coisa. Tá percebendo que tá se tocando? Sai, coloca o biombo, deixa. Percebeu?
Aí sai, leva pro banho, faz a troca de fralda. Entende? Então a gente tem que respeitar. Gente, tá correndo sangue ali, pulsa, a gente tem que respeitar. É a vontade da pessoa, não é porque ela tá em cadeira de roda ou ela tá com síndrome do imobilismo, que é o acamado, que ele não tem vontades, que o corpo dele não reage. Claro que reage. Por isso que a gente sempre fala que cada um é especialista numa área né? Imagina que a gente que trabalha com jovem, com criança, ia saber tudo o que acontece na área do idoso, né? Então, isso é justamente essa troca que a gente quer fazer. É um conhecimento importante, podcast, né, de passar. Para que a sociedade, a comunidade, ela consiga ter esses diversos olhares pelas diversas formas de assistência, né? Assistência, educação, saúde, para a gente poder ter mais conteúdo. Com certeza. Não é? E as pessoas, de uma maneira geral, elas precisam de dignidade, né? Sim. Não é? Então, porque é o que eu falei de coisificar. Então, você coisifica a criança que é assistida. Você coisifica o adicto que é assistido. Você coisifica o idoso que é assistido. E acontece que a lição, Johnny Fernandes fala muito disso, é sobre pessoas. Exatamente. Porque ele fala, né, do PCD. Então, que o P é grandão e o CD é pequenininho. Porque sempre é sobre pessoas. Então, é a criança, a pessoa, né, de 0 a... Tem a galerinha que são os acolhimentos e tudo mais. E várias partes, né, na nossa ainda tem vários tipos de assistência da criança e do adolescente, né? Não é em um só lugar que é feito isso. Tem diversas maneiras de assistir a criança e o adolescente, mas é o colocar a pessoa. São pessoas. Eu fico muito chateada, assim, quando alguém fala... Ai, mas qualquer coisa tá bom, né? Pra quem não tem. Não é assim que funciona. Você não pode falar que é o menos, o ruim, ou o velho, o usado, o menos, né? A gente tem que parar e olhar realmente como... Olha aqui, essa pessoa tá nessa idade, ela faz isso, ela tem todas essas demandas, para atender essas demandas tem isso, tem aquilo, um idoso, um PCD precisa de uma rampa, ou o idoso também precisa de acessibilidade. Sim. Então, a criança precisa de todo mundo lindo que a gente precisa dar para elas, né? Eu acho que falta, e esse é o nosso intuito de trazer diversas áreas aqui no podcast, justamente para a gente poder trocar com a sociedade essas informações, né? Igual você falou assim, um idoso pode sim denunciar por ele mesmo os maus tratos que ele está sofrendo. Ou alguém... Tem muito disso, não tem? Alguém denuncia pelo idoso, assim, um vizinho. Sim. Porque às vezes ele não tem essa... Na maioria das vezes o idoso fica acuado, né? Então é mais difícil ele procurar ajuda. Geralmente é um vizinho ou um outro parente, né? E como que foi, Rita, para o Instituto, a gente que falou no começo sobre captação de recurso, a questão da pandemia? Teve uma demanda maior? Foi mais difícil? Como que foi? Eu sei que tem a subvenção, mas em questão aos eventos também, como que... De um modo geral, acho que foi difícil para todo mundo, sim, né? Sim, sim. Mas é que você é a mulher que sacode e que sacudia. De uma maneira geral, foi um tanto quanto difícil, mas acabou pingando umas verbas extras. Legal. E algumas empresas particulares também ajudaram bastante, né?
Então, Isso é muito por importante. incrível que pareça, essa parte no Instituto foi um tanto quanto mais tranquilo. Uhum. Né? A Secretaria da Assistência também ajudou bastante. As escolas fechadas, muita coisa de merenda foi para lá. Então, legal. foi um período... seria bom que se continuasse, né? Que a pandemia passasse. Sim. E esse período continuasse. Mas Não tivemos... fosse retirado, né? O que já foi adquirido. Mas, nesse sentido, passamos pela pandemia mais tranquilamente, mas em termos de afetividade, que tivemos que trancar tudo, de não podia entrar voluntário, de não podia entrar família, era só videochamada. Videochamada foi um problema pra gente, porque aí eles gostaram do tablet, cada um queria um tablet para si. Meu Deus, só, tá vendo? Interação. Né? E tem aqueles que têm mais manuseia melhor o celular e tem o seu próprio dinheiro e compra o seu próprio celular. Nessa época do Natal, que eles são adotados para ganhar presente, tem empresas que ele coloca lá que quer um celular e eles ganham um celular. Olha só que bacana. Não, é claro, não é como, nossa, mas um celular simples o suficiente para eles, né? Entrar na internet. Então, o que pegou mais na parte da pandemia foi a parte mais afetiva mesmo. O não convívio, né? Porque é como a Bianca falou, serve qualquer coisa. Que nem lá no caso do Instituto, eu vejo muita brincadeirinha assim. Não tem uma vaguinha para mim lá, não? Porque 6 refeições por dia, até eu quero morar lá. Ai, que horror. O povo acha. Não é só a refeição. Né? Não é só a refeição. Não só 6 são refeição por dia. Imagina estar lá Eles sem precisam de ninguém. cuidado, Exato. de carinho. Eles têm toda uma equipe que cuida deles. Quem faz esse tipo de comentário? E uma das maiores do mesmo jeito carências. que falam uma das maiores carências é a afetiva, né? Do idoso. Exatamente. Eu acho que não só do idoso. Nisso Acho aí que todo mundo. eu acho que desde geral, né? da criança pequenininha, do bebê que é abandonado, alguma coisa assim, até o idoso, eu acho... Bom, PCD, né? Tem isso também, né? A falta de socialização que é feita. Nós temos as nossas crises de afetividade. Com certeza. Né? E que temos uma família. Imagina eles. Né? Eles não, todos os públicos que a gente está falando aqui. Sim. Eles Também não deve ser fácil reconhecer. Estou envelhecendo. Estou com uma necessidade que, puxa, o ano passado eu não tinha, né? É difícil, né? E olha, eu vou falar para vocês, a vida da gente muda mesmo. Eu tenho 55 anos e eu não consigo mais fazer o que eu tinha 30. Sabe? Embora eu seja ativa. Eu vou mas nadar, a gente vai eu vou sentindo, fazendo né? as coisas, mas... Entende? E eu cheguei numa época que eu meio que pirei com isso. Pô, não estou conseguindo mais... Agora não, agora já é mais tranquilo, mesmo porque os idosos me ensinaram isso e a faculdade também. Né? É nesse ponto que eu queria, assim, o que a gente aprende com o voluntariano para esse público, caso a gente se identifique, como você falou que se identificou com esse público dos idosos, o que isso traz, assim, para reflexão? Porque voluntariar... Eu acho muito ruim quando a gente fala assim, eu tô ajudando o outro. É muito... você se acha muito super-herói, né? Quando você fala assim, eu tô ajudando. Então, é isso que não cabe no voluntariado. O ego não por cabe favor, no voluntariado. Por favor, fala sobre isso. Se tem uma coisa que não cabe no voluntariado, é ego. Não adianta eu falar, olha, hoje eu vou voluntariar no evento, no clube de campo, porque a revista X, o jornal X estará lá, eu vou sair na foto. Esquece. Sabe? O voluntariar, para mim, isso... É claro, uma hora ou outra você acaba ou falando para algum lugar ou algum veículo de comunicação. Mas é consequência, Mas né? isso é porque você precisa divulgar, porque você precisa de ajuda. Para ter retorno, exato. Voluntariar é viver com o chapéu na mão. Exatamente isso. O tempo todo, vocês sabem disso. Sabe? É você ser o advogado de causa de outras pessoas.
Mas muito naturalmente, gente. Porque o voluntariado definitivamente não tem lugar para o ego. Não vá fazer esperando alguma coisa em troca. Não vá fazer esperando que você vai receber uma medalha de honra ao mérito. Porque não. Fica nulo. E no fim acaba fazendo um bem danado de volta, né? Pra Você gente. não faz ideia disso. Exatamente. A gente não para pensar nisso. É. Mas a gente não percebe isso. Mas tem ação que você faz que você é mais beneficiado do que o que Nossa, eu recebeu. sempre. É. Sempre. Sabe? Você tem que ir desprendido de qualquer coisa. É só se jogar, sabe? Na ação voluntária. É só se jogar. Não adianta você ir, vai que sempre volta, né? E volta naturalmente. Não adianta você, é o que eu falei, não adianta... Também não adianta querer, Não. olha, eu Ficar estou indo esperando, lá é. fazer... Não. E esse negócio, eu vou ser voluntária, mas eu não quero fazer isso. Não. O voluntário, ele fica recebendo autoridade, mas dali 5 minutos ele está lavando o prato na cozinha. Dali 5 minutos está recolhendo mesa. Dali 5 minutos está reunindo as cadeiras para poder devolver o lugar que te emprestou para a ação do jeito que você pegou. Então, o voluntário não escolhe tarefa. Eu trabalho 11 dias na barraca do chopp, Aham. da festa do divino. Meu filho anda com barril de chopp para cima e para baixo. A gente briga na festa, a gente chama a polícia, porque, infelizmente, trabalhar com bebida alcoólica é difícil. É. Né? Então, sempre tem um engraçadinho ou outro. Mas a gente tem que tentar levar da melhor maneira possível. Meu marido ainda fica mais bravo. Fica estressado. Não, deixa quieto. Vai dar uma volta, vai comer um docinho, depois você volta que já vai estar tudo sob controle. Né? Mas você não tem que esperar nada. Você tem que ir lá fazer e pronto. O bacana do voluntário é esse. Agora, essa história de que voluntário vai e no final do evento te apresenta a continha, isso acontece também. Como? Olha, o meu trabalho foi X. Oi? Ai, peraí, Aí é eu bom tô... ser voluntário. Sim, Ai, infelizmente acontece. Que horror. Infelizmente acontece. Gente. Voluntário não recebe Não. pelo trabalho que é feito. Exatamente. É um artigo, inclusive, é uma lei de artigo único. O voluntário não é remunerado. Não, tem um termo Não. de voluntariado, Exatamente. tá, galera? É assim que funciona. É. Mas, gente, vocês sabem, né? A gente lidar com todo quanto é tipo de pessoa tem que estar preparado Pra para tudo. tudo. A Taninha Montal falou num episódio recente aqui da rede, né? Que na rede hoje as voluntárias, a maioria já são idosas, né? Não tem mais Sim. novos voluntários. E como é que tá essa questão dos novos voluntários voltado para os idosos? Eu acho que isso é um problema geral de todos os segmentos. A gente tinha que dar um jeito, eu não sei De como. incentivar isso. A gente tem que renovar isso, gente. Eu juro para vocês que eu também já pensei nisso. Né? A gente tem que dar uma sacudida, eu não sei, somar todo mundo, chamar os grupos diferentes, chamar a ILC, chamar a rede, chamar as crianças, os idosos, para tentar trazer esse público mais jovem para o voluntariado, sabe? Não em troca de nada, deles perceberem realmente, sabe, para dar uma continuidade. Porque a gente sempre fala aqui também, né, Rita? O voluntário, ele não precisa só fisicamente ir lá e fazer alguma coisa. Ele pode fazer isso de diversas formas, Sim, né? sim, você Ele tem pode razão. ser um agente divulgador, propagador. Exatamente. Ele pode trabalhar Até lá porque no uma escritório instituição dele. necessita de todas as áreas para funcionar, né? Exatamente. Às vezes com um trabalho, né? É. Um advogado, um médico, Porque eu acho que também as pessoas têm isso na cabeça de que o voluntário, ele é a pessoa que ele vai até a casa e ele cuida e tal. Mas não, ele tem várias frentes Não pra ele necessariamente, atuar, ele né? pode levar uma caixa de leite em Exatamente. algum lugar, é um voluntário. Ele pode ir lá Ele pode fazer uma levar campanha de uma arrecadação roupa, familiar. Exatamente, ele pode levar uma roupa. Hoje em dia está muito em moda se fazer festas, casamentos, E pedir. onde o presente É uma doação. ele não está dentro de uma instituição, ele sequer conhece os rostinhos para onde vai Isso. aquela doação e ele está fazendo um trabalho voluntário.
Olha que desprendimento, ele não está nem sabendo. E a gente faz muito disso também. Aham. Às vezes a gente ajuda em outras ações que não sejam os nossos segmentos e a gente sequer conhece o rostinho das pessoas. Sim, e ele pode ser um voluntário permanente ali, né? Além de um evento, de uma forma permanente, promovendo essas campanhas, né? Sendo agente divulgador, propagador, enfim, né? Ele pode estar ali, né? Sim, existem agora, especificamente nesse mês de dezembro, tem muito adote, né? Ou adote uma criança, ou adote... E às vezes as pessoas vão lá, compram o kit para criança, ou para o adolescente, ou mesmo para o idoso, e sequer sabe sabe o quem rostinho é. deles. Aham. Isso é voluntário, gente. Né? Às vezes as pessoas praticam uma ação voluntária e nem sabem que estão praticando uma ação voluntária. Né? E tem várias maneiras, né? Várias modalidades de voluntariado. Exatamente. Eu acho que essa é a conversa pra gente ter, assim, de como voluntariar e por quê. O que a gente está fazendo com o voluntariado, né? Para que existe o voluntariado? Qual é o resultado que dá nas organizações o voluntário? Eu penso que é a sociedade civil ajudando a sociedade civil. Né? Afinal de contas, né? A gente podia estar no lugar de quem precisa, né? Exatamente. Então, nós 4 aqui, enquanto sociedade civil, ajudando a sociedade civil. Mas o poder... Esquece o poder público. Vamos falar nós É 4 verdade. aqui, Sim. né? Sociedade civil ajudando a sociedade civil. Sabe? Que é extremamente importante. Se a gente Em ficar alguns esperando- lugares, vocês sabem do que eu estou falando, só chega a sociedade civil. Uhum. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que define como isso. Eu também Né? acho que é essa link aqui pro seu, né? Uhum. Então é a sociedade civil fazendo para a sociedade civil quando você depois ou alguém da sua família, alguma coisa, pode precisar deste mesmo trabalho. Ter a consciência que qualquer um pode precisar. Sim, Então, o que a gente exatamente. puder fazer pelo outro é aquela história do fazer o bem sem olhar quem, né? Sim, eu não gosto É muito realmente de entrar isso. na discussão de cobrança de poder público nem nada, porque isso a gente gente já, também né, não. que nem fala, tá morta a galinha, a É. gente já tá acostumado, já É. é uma tecla que a gente bate É. o tempo inteiro, Não bate o adianta. tempo inteiro, né? Eu prefiro pensar nessa segunda opção, é a sociedade civil pela sociedade civil. E ainda, assim, pensando na questão do ser voluntário, né? Eu não sei se hoje em dia tá mais fácil, aí você me fala. Mas é mais fácil hoje para eu identificar uma instituição que tem um trabalho sério, transparente, sabe? Que ela tem outros apoiadores que são sérios e tal. A gente sempre fala isso aqui do Instituto, Isso é né? importante. Os parceiros estão aqui, Uhum. né? Hoje está um pouco mais fácil. Eu sei que o Instituto Pro Mais Vida eu posso fazer algum conteúdo de rede social, por exemplo. Eu posso ser voluntária nesse sentido. Sim. Eu posso, no mês do meu aniversário, em maio, vou pedir, em vez de eu ganhar os presentes, eu quero ganhar algum alimento, né? Mas eu preciso perguntar antes pra Rita. Rita, quais são os alimentos que vocês precisam aí, Sim. né? É mais fácil, assim, você saber Aquilo que a gente está... qual é o agente intermediador ali, né? E hoje tá fácil, é igual você falou, é fácil de identificar isso. É só chegar, perguntar o que eu posso ajudar e tal. A comunicação, a transparência é muito mais... Ou assim, eu pensei lá em casa da gente, o Rodrigo, Bianca, da gente ajudar idoso, não criança, né? E as instituições conhecem as outras também, né? As Sim. diversas frentes Sim, ali. e essas instituições, assim como os meninos, tem uma pessoa responsável que faz a captação, que vai poder te ajudar, entendeu? Isso é muito importante de você procurar uma instituição séria, né? Porque, infelizmente, a gente também sabe que existem Más lugares aí práticas, né? que é bem complicado. É. Né? E em que setor, assim, e dá pra falar isso, qual é o setor que mais necessita de voluntários, assim? Por exemplo, alguém para fazer uma atividade recreativa com idoso, fazer uma campanha de arrecadação de algum alimento, suplemento, alguma coisa assim. Tem algum setor que precisa mais?
Eu acho que, de uma maneira geral, todo mundo precisa de voluntário, eu acho. Eu acho que todo mundo precisa de ajuda. O Instituto Pro Mais Vida, por exemplo, ele tem sócio cultural que faz atividade com os idosos. Mas voluntário que vai lá, tem voluntário que vai cantar, tem outro voluntário que, mesmo tendo uma sociocultural que faz atividades lúdicas lá com eles, colagem, recorte, apenas, às vezes só pinturinha. Certa vez teve até uma exposição no shopping do trabalhinho deles lá. Então, a gente recebe a todos, sem problema nenhum. Mas eu acho que, de uma maneira geral, todo mundo precisa de ajuda. Sabe? É aquele ditado, né? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e ninguém é tão rico que não precise receber nada, né? É só a gente entender o que a gente pode doar. Cada um sabe o que pode, né? E quem quiser chegar até o Instituto para conhecer, para ser voluntário em alguma área, como que faz hoje, Rita? É só fazer contato com o Instituto Pro Mais Vida. Pelas redes Tem sociais? As redes sociais, IPVSS, Instituto Pro Mais Vida São Sebastião. Tá. Tem uma menina que ela é responsável pelas redes sociais, pela captação, pelos eventos. O nome dela é Carol. Tá. Né? E ela vai saber falar direcionar, né? Direcionar o que precisa, o que não precisa. Né? Tem vezes que precisa mais de fralda, tem vezes que precisa mais de leite. Isso é uma coisa... É legal você conversar com a organização que você quer ajudar, justamente para ver o que realmente ela está precisando. Bom, a gente mesmo já recebeu... O diálogo tá aberto, né? Não, mas a gente mesmo já recebeu doação, assim, que, tipo... A gente... Repassou, né? A gente sempre teve essa coisa de repassar para quem era foco. Porque, às vezes, a gente recebe... recebe tal coisa... A gente não usa, mas traz aqui que a gente repassa, porque senão a pessoa não vai... Lá pro bazar mesmo, quantas vezes a gente não ligou, né? Rita, me ajuda, preciso mandar tal coisa pro bazar que entrou aqui pra gente. Que eram coisas que a gente Isso é não... verdade, quando a gente tinha o bazar, que ele era maior, assim, na Senador Dantas, tudo que a gente falou assim, esse aqui já ficou um mês, não vendeu, isso aqui não sei o quê. Ou coisas maiores que não era nosso também, foco de que venda não era e tal. nosso... A gente falou assim, traz pra cá que a gente direciona. Era na mesma rua. Na mesma rua. Mas não chegava lá. Né? Então, a gente fazia essa... O pessoal já ia com o carrinho lá. No Lea Campos. já conhecia, já. Para poder fazer essa troca porque às vezes o que não vendeu no nosso bazar vende no de vocês, e assim a gente vai... Vai se ajudando, né, Rita? Acho que o principal é isso, todo mundo ter esse espírito de que pode ajudar. Aqui em ajudar. Mogi é bacana isso, sabe? Eu não sei se aqui é menor que São Paulo, não sei, né, por ser menor que São Paulo, mas existe uma irmandade muito bacana aqui, eu acho. É muito bom ver esse movimento, né? E isso incentiva mais a gente a ampliar o nosso voluntariado. É verdade. Sabe? Sábado passado eu estava fazendo uma feijoada, eu fiquei na panela do arroz, fazendo marmitex. Então, é isso que é legal, sabe? As pessoas se ajudando em segmentos diferentes, mas o propósito é o mesmo. É melhorar a sociedade, né? E fora que a troca que a gente tem com pessoas, com outras, a gente acaba conhecendo pessoas diferentes, viramos colegas, seguimos no Instagram. Exatamente. Sabe? Pra gente, vai gerando tanta conexão, né? A parte social pra gente é muito bacana. Isso é verdade. Não é? Vocês não gostam disso? Maravilhoso. Eu adoro isso. Meus filhos começaram já a falar assim... Tem amiga em tudo quanto é lugar, né, mãe? Mas é gostoso, né? Cada pessoa que a gente conhece. Não, eu saio com meus filhos e falo assim, mãe, você não vai ficar parando, né? Coitado. É assim, é enceradeira, fica assim, não né? tem como. Aí o Felipe fala, é a vereadora. Aí o Felipe meu filho nisso. É a mesma coisa. O meu filho mais velho é a mesma coisa. Você sai com ele vai parando, Meu marido não esquenta mais, ele já encosta, já cruza o braço. Maravilhoso, um beijo pra ele. Aí eu entro, saio. Aí quando eu chego na porta com a bolsa, ele fala, agora podemos ir? Porque é legal essa troca também, sabe? Não é só o voluntário pelo voluntário também. É bom esse nosso social. Com certeza. Sabe? Um lugar que eu adoraria ajudar, e eu não sei como funciona, que eu já vi a moça aqui no podcast,
é a moça do Instituto do Câncer. Eu A Maria. adoraria A ajudar a gente fazer faz uma essa ação ponte. lá. Ela é incrível, Sabe? incrível. Fofíssimo. Ela deu uma aula aqui pra gente também, foi maravilhoso. Sabe? Então, é bacana, porque eu já ajudei no Crônicos Renais também. Então, cada segmento te traz uma coisinha assim aprendizado, novo, sabe? É bonito até isso que você está falando, porque em meio a tanto trabalho que você faz, a tua história de vida como voluntária, você ainda enxergar novas possibilidades de voluntariar, né? Porque assim, é o que eu falei pra você, eu sou um tanto quanto inquieta, sabe? Eu sou uma pessoa meio inquieta, assim. Mas às vezes a gente passa por uma situação na vida da gente, como todos nós passamos na vida da gente. Eu tô passando um momento muito difícil na vida particular, com a mamãe e a sogra doentes. Acho que combinaram as duas de ficar doente. Por que não? Mas estamos tocando, com a graça de Deus, estamos tocando, estamos indo. Mas isso acaba também sendo uma válvula de escape. Você fala assim, puxa vida, para que eu me entristeço tanto com a minha situação se tem gente pior que a gente? Sabe? Acaba sendo uma lição de vida. É o que eu falo, às vezes a gente recebe muito mais do que a gente dá. Às vezes, numa ação, a gente só dá 10% e recebe 90%. Aí tem o lado espiritual seu também, que se contenta com isso, sabe? Então, olha, eu sou hashtag voluntariado. Muito bom. Hashtag voluntariado. Eu sou hashtag voluntariado. E eu achei que eu só ia ficar com meus idosinhos, mas... É mais que isso, né? Você vê que é meio que uma coisa que contamina a gente, contagia, né? Aí vem um pergunta, vem outro pergunta, vem outra pergunta. E a Rita é uma que sacode os outros. Bastante. Ela, desde o começo do ILC, ela sacode a verdade. gente. É mesmo. Né? Rita, obrigado. Nossa, que Imagina, maravilha ter que você aqui isso. como referência de Não, alguém ficou que... quietinho, mas assim, só isso observando. Eu acho que eu acho que não é uma questão de referência, não. Eu acho que nós estamos todos no mesmo barco. Ah, não, mas... E não, não então, remando em sim. direções Não, opostas, opostas não, mas Não. que é uma Remando. referência, Não. Uma ótima É que você tá referência. como é que chama ali, à frente do barco, falando, vamos! Não, nós estamos em experiência segmentos gigante. diferentes. Eu estou num segmento um tanto quanto um pouco mais difícil, porque a gente trabalha com a finitude, Sim. né? Com o fim da linha, com a última estação, né? E vocês não, vocês estão na base, outra ponta, na base, para que a finitude lá Seja seja diferente. mais tranquila. Aham. É isso mesmo. Percebam que são importâncias terríveis. E no meio, quem está no meio é a mesma situação. Sim. Entende? Não adianta o que você viveu lá 10 anos não ser importante agora. Aham. Né? Então, eu acho que a gente tem que, eu não sei, de levantar aí um clamor para o voluntariado, porque o voluntariado não pode acabar. Não pode acabar, gente. A gente não sabe se nós, lá na frente, vamos precisar do Vamos voluntário. É ter verdade. os voluntários Fica pra aí gente, o nosso né? apelo para as pessoas, né? Procure a gente. Procure a organização que brilha seus olhos. Igual a Rita falou assim, queria naquele lugar. E bate um papo, né? Às vezes batendo um Isso, papo com a gente já vê outras A possibilidades. gente indica já também, exatamente. se vocês quiserem. Ou procura na sua cidade, no seu bairro, algum lugar que você possa dar aquele cisquinho de ajuda que com certeza... É muito Sim, válido. é muito importante. Obrigado pela sua Imagina, participação. foi Obrigado um por prazer. topar vir aqui bater esse papo com a Imagina, gente. foi um prazer estar aqui, conhecer você também, foi um prazer. Prazer. E se eu puder alguma coisa aí, se eu for de valia, é só chamar. Sempre. Não precisa nem falar que a gente chamar. chama. É só chamar. Se tiver um chão para varrer, uma Pode coisinha, deixar. uma loucinha para lavar, é só chamar. É isso, gente, Combinado. voluntariado. Cris, obrigado mais uma vez. Obrigada, Tamo eu de junto. novo. Vamos que vamos. Vamos. Bi, obrigado. Obrigadão. Gente, obrigado. Excelente final de tarde. E semana que vem tem mais podcast pra vocês. Beijo. Tchau.